Estando no horário regimental, declaro aberta essa sessão complementar desta sexta-feira, 28 de março de 2025, da Quarta Câmara do Conselho Administrativo e Tributário do Estado de Goiás. Já nos cumprimentamos na sessão ordinária, então vamos direto para os nossos processos. Hoje nós não temos nenhum representante do sujeito passivo, somente o representante fazendário, doutor Ivonaldo. E eu vou dar início, então, pelo item 1 da pauta, que é o PAT 40 12 20 04 01 020, contendo o recurso voluntário 0569 de 2025, em que é recorrente comercial de alimentos JMCA Limitada, solidário Carlos Alves de Araújo, sendo relatora a conselheira Virgínia Pereira de Menezes Santos, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Ivonaldo Francisco de Oliveira. Quando estiver em condições, eu peço à relatora que profira seu relatório, por gentileza. Obrigada, coordenador Nilson. Eu novamente desejo bom dia a todos. Nós já tivemos uma sessão ordinária hoje. Eu estendo meus cumprimentos em especial para o representante da Fazenda Pública, doutor Ivonaldo, que se encontra aqui para defesa da Fazenda Pública com relação aos dois processos, né? O conselheiro aí, que está na sala, e todas as pessoas que nos acompanham. Bom, a presente acusação, só um minuto. Refere-se à omissão de registro de saída de mercadorias tributadas, na importância de 3.062.984,47, relativa ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, e refere-se ao saldo credor apurado na verificação da regularidade das contas contábeis representativas do disponível, conforme auditoria do saldo credor do Caixa e documentos anexos que foram juntados ao processo. Dessa forma, foi suprimido um pagamento de imposto na importância de R$ 408.846,90 e está sendo cobrado o ICMS juntamente com as penalidades e os acréscimos legais. Foram destacados os dispositivos legais infringidos, a presunção do artigo 25, parágrafo 1º, inciso 1, também o 64 do Código Tributário Estadual, combinado com o 141 do regulamento, e proposta penalidade do artigo 71, inciso 7, a linha E, parágrafo 9º, 1, e também o limitador do parágrafo 11. Foram juntados os papéis de trabalho no processo, foi arrolado como sujeito passivo solidário pessoa física de Carlos Alves de Araújo, nos termos do artigo 45, 12 do Código Tributário Estadual. Os sujeitos passivos compareceram foram intimados e somente o sujeito passivo principal compareceu ao processo. O sujeito passivo solidário, ele não compareceu nos autos e foi declarado rével. O sujeito passivo direto, ele alegou a nulidade por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, mencionando que não foram relacionados no lançamento as notas fiscais e também que não houve levantamento do estoque de mercadorias do impugnante. Também alegou que não houve sonegação, mencionando que a autuada não teve mais vendas no período, fechando o exercício no prejuízo e que a fiscalização por mera presunção realizou a autuação. Também alegou que a fiscalização desconsiderou o saldo final das disponibilidades do impugnante, multa confiscatória e, ao final, pediu a nulidade do auto ou improcedência. Não apostou documentos probatórios das suas alegações nessa primeira fase. Os autos foram julgados, né, veio a sentença singular. O julgador singular conheceu da impugnação, negou-lhe provimento para em preliminar não reconhecer a existência de qualquer nulidade e, no mérito, concluir pela procedência total da pretensão inicial do fisco. Devidamente intimado, o sujeito passivo comercial de alimentos JMCA interpõe o presente recurso voluntário. O sujeito passivo solidário, ele não compareceu e foi declarado perempto. Então, a comercial de alimentos JMCA novamente trouxe as alegações de nulidade do auto de infração por insegurança na determinação da infração, por entender que o lançamento foi elaborado com falhas técnicas
e também nulidade por cerceamento ao direito de defesa, por faltar no demonstrativo do crédito tributário o percentual da multa, o cálculo dos juros e da correção monetária e suas respectivas bases legais. Alegou ainda que a fixação da multa punitiva em percentual superior a 100% do valor do imposto devido afrontaria o princípio constitucional da vedação no confisco, previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, citou jurisprudência do STF e, ao final, também, novamente, requeriu a nulidade do lançamento, em razão das preliminares que ele apontou, por insegurança na determinação da infração e cerceamento ao direito de defesa, ou, subsidiariamente, pediu a redução das penalidades para patamares constitucionais. É este o relatório, senhor coordenador. Obrigado, doutora Virgínia. Passa, então, a palavra para o doutor Ivonaldo para a sua manifestação no prazo regimental. Mais uma vez, bom dia, senhores. Bom dia, doutora Virgínia. Luciano, bom dia. Bom, nós temos aqui uma acusação de omissão de saída de mercadoria, saída tributária de mercadorias que ocorreu sem a devida emissão de documentação fiscal. A apuração, a omissão, ela foi detectada por meio da auditoria do saldo credor da conta Caixa, não foi a auditoria da disponibilidade, mas a auditoria do saldo credor da conta Caixa. É uma questão bastante simples aqui a ser debatida nesse processo, é que a natureza da conta Caixa, nós sabemos que ela tem sempre natureza devedora, ela sempre apresenta saldo devedor, e isso porque é uma conta que indica a presença de moeda, a presença de dinheiro no estabelecimento. É como, de modo um pouco ilustrativo, é a gaveta de um caixa de supermercado, por exemplo, em que ou nós temos moeda, ou nós temos dinheiro na gaveta, ou nós não temos. Não há a possibilidade de nós termos uma quantidade negativa de dinheiro no caixa. E é isso que representa o saldo credor existente na conta caixa. Então, não é possível esse saldo credor, não é possível essa inexistência de dinheiro na conta caixa. E foi o que se constatou aqui nesse auto de infração. Se verificou que o sujeito passivo ele possuía saldo credor na conta caixa em vários períodos do ano apurado, e isso representa, por óbvio, uma presunção de que houve a saída de mercadorias tributadas, né, mercadorias tributadas sem emissão de documentação fiscal. Isso está previsto no nosso artigo 25, artigo 25, parágrafo 1º, inciso 1 do nosso CTE, que essa saída ela representa, na verdade, um caixa 2, significa que o sujeito passivo utilizou o recurso à margem, registrado à margem da contabilidade, para efetuar pagamentos de despesas, de pagamento de compras, de mercadorias ou outras despesas. Então, isso não pode acontecer. Uma outra questão aqui envolvendo esse processo é que o sujeito passivo ele traz aqui uma alegação de multa, de que a multa teria caráter confiscatório. Ele questiona o valor da multa. Mas a multa, que nós sabemos, ela já está fixada nos patamares regulamentares, nos patamares estabelecidos pelas nossas cortes superiores. Então, não há qualquer cerceamento. Até porque também a multa aqui ela já está limitada pelo parágrafo 11 do artigo 71 da nossa lei, do nosso CTE. Então, ela está limitada ao valor do tributo, e isso já significa que ela está dentro dos patamares. Também, o sujeito passivo traz aqui alegações de que o auto de infração haveria um cerceamento do direito de defesa, ele traz alegações de nulidade aqui do auto de infração. Não há nulidades, todos os levantamentos que demonstram o saldo da conta caixa, ele está juntado ao processo. Inclusive, o sujeito passivo sequer questiona o mérito desse saldo, da existência desse saldo credor ou não. Ele não afirma que esse saldo credor ele não existiu, né? E a prova que nós temos aqui é exatamente a ECB juntada no processo. Então, não há nulidades aqui, não há cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo. Então, senhores, nós entendemos aqui, um detalhe nesse processo aqui, é que a presença do sujeito passivo, ela tem como fundamento o artigo 45, inciso 12, isso escrito num campo específico do auto de infração. Porém,
A nota explicativa deste auto de infração, ela descreve como fundamento legal também dispositivos do CTN, artigo 124, e seguintes do auto de infração. 124, inciso 1 e 2, e o 135 também. Então, entendemos aqui, de acordo com a orientação da Procuradoria-Geral do Estado, que deve haver uma adequação aqui da fundamentação legal que mantém o solidário no polo passivo, que incluiu o solidário no polo passivo, deve haver um esclarecimento, na verdade, não uma adequação, mas um esclarecimento na certidão de julgamento, que a solidariedade também tem como fundamento legal os artigos 124 e o artigo 135 do CTN. Isso para deixar claro quando o processo for enviado, se a declaração ele for julgado procedente, for enviado para execução fiscal, que o sujeito passivo também foi incluído no polo passivo por esse dispositivo do CTN, evitando que ele seja excluído de forma indevida. Não foi apenas aqui o 120, o artigo 45, inciso 12. Tá? Então, nossa manifestação aqui é pela procedência, manutenção pela procedência do auto de infração e pelo esclarecimento na certidão de julgamento quanto à responsabilidade solidária aqui do sócio administrador que está pendente nesse processo. Muito obrigado, senhores e senhoras. Eu agradeço, doutor Ivonaldo, e aí eu já indago se há necessidade de conferência. Sim, senhor coordenador. Como eu aguardei a manifestação do doutor Ivonaldo em relação à questão do solidário. Diante do contexto apresentado por ele em sua sustentação oral, eu vou fazer a arguição de ofício aqui da exclusão do solidário. Perfeito, doutor João. Eu indago só o doutor Ivonaldo se ele quer manifestar acerca do pedido de ofício. Então, senhores, aqui, e no caso, o sujeito passivo está perempto, o solidário está perempto, temos a arguição de ofício, entendemos aqui que não seria o caso de arguir, de excluir de ofício o sujeito passivo, porque, como dissemos, nós estamos tratando aqui de saída de mercadorias tributadas, omissão de saída de mercadorias tributadas significa que a mercadoria saiu sem emissão de documentação fiscal, ou seja, isso gerou receita à margem da contabilidade para o sujeito passivo. Certamente o administrador tinha pleno conhecimento disso, até porque ele que gerencia o caixa da empresa, ele gerenciou um caixa paralelo, um caixa 2, isso não ocorre, obviamente, sem o conhecimento e sem a orientação, sem o controle do sócio administrador, então ele é sim responsável por isso. O dolo aqui é até mesmo elementar da conduta, então nós temos a presença do dolo. E a PGE, quando se manifestou sobre a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 12, informou que deveria ser avaliada a presença do dolo para a manutenção do sócio administrador no polo passivo ou, caso não presente o dolo, que ele fosse excluído. E aqui, como eu disse, nós temos um dolo elementar da conduta do sócio administrador. E aqui nós não temos aqui exclusivamente a fundamentação com base no artigo 45, inciso 2 do nosso CTE. A nota explicativa é muito clara em trazer também os dispositivos do CTN, artigo 124 e artigo 135. Lembrando que, no campo específico do formulário do auto de infração, que determina que a inclusão, no campo específico da fundamentação legal, o campo 3 do auto de infração, este campo, até mesmo, há pouco tempo atrás, na verdade, houve uma modificação, mas até antes dessa declaração de inconstitucionalidade do artigo 45, inciso 2, era impossível colocar neste campo algum dispositivo que não fosse do artigo 45. O módulo de preenchimento do auto de infração só permitia à autoridade fiscal incluir no campo 3 dispositivos incisos do artigo 45, inciso 2, para fundamentar a solidariedade. Quisesse a autoridade fiscal incluir dispositivos de qualquer outra lei, ele deveria fazer isso em outro campo do auto de infração, ou no campo do descritivo do auto de infração, nos fatos geradores, ou no campo de fundamentação fática para a solidariedade, ou mesmo em nota explicativa. E foi o que fez aqui a autoridade fiscal. Ela incluiu esses dispositivos legais em nota explicativa pela impossibilidade de colocar essa informação no campo 3. A possibilidade do próprio módulo de digitação do auto de infração, que, como eu disse, foi superado recentemente. Aqui, agora, no campo 3, é possível colocar dispositivos de TI, que não era possível no passado. Então, aqui,
entendemos que, desde a origem, a autoridade fiscal fundamentou a presença do sócio administrador no polo passivo com base nos dispositivos do CTN e também do 45 do nosso CTE. Obrigado, senhor e senhora. Eu indago se tem mais alguém para se manifestar na conferência. Não tendo, eu passo então a palavra para a doutora Virgínia proferir o seu voto. Novamente, obrigada, coordenador Nilson. Bom, eu vou fazer um voto abrangendo todas as questões que foram trazidas pela defesa e também a arguição de ofício de exclusão do solidário feita pelo conselheiro João. Bom, de fato, aqui, o sujeito passivo ele vem repetindo, né, os argumentos, basicamente, que ele trouxe na primeira fase, com exceção do mérito, que de fato ele não contesta absolutamente nada quanto ao mérito. Com relação às preliminares que ele faz, por insegurança da determinação da infração e por cerceamento ao direito de defesa, então uma nulidade que ele pede do auto de infração, que foi já até tratada pelo julgador singular, agora eu me manifesto diante da alteração que foi feita, promovida pela Lei 23.130 de 2024. Então, tratando essas nulidades apenas como cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que o dispositivo que fala sobre a nulidade por insegurança da determinação da infração, ele foi revogado. Então, mas apenas para constar que essa alteração foi feita na lei, mas que não modifica o meu entendimento, né, com relação ao que já foi prolatado na sentença singular, pelo julgador singular, né, e aqui eu reforço os seus argumentos, né, a autoridade fiscal identificou perfeitamente o infrator, fez a descrição correta do fato, foram colocados todos os dispositivos legais infringidos, a penalidade proposta é a mais específica para o caso concreto. Então, analisando todos os documentos que foram acostados aos autos, né, e o próprio auto de infração, a nota explicativa, a gente não vê qualquer mácula no processo, né, e foram observados tanto o artigo 142 do Código Tributário Nacional, como o artigo 8º da Lei Processual. E essa é uma auditoria que é realizada levando em consideração a escrita contábil do contribuinte, né? São verificados os saldos relativos aos lançamentos diários do contribuinte, o valor do saldo credor na conta caixa presume decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, nos termos da presunção legal descrita no artigo 25, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 11.651 de 91. Então, não procede, na verdade, nenhuma alegação da defesa, né, sobre a nulidade por cerceamento ao direito de defesa. Então, em razão disso, eu rejeito este pedido. Com relação ao mérito, conforme eu mencionei, não houve nenhum questionamento da defesa. No final, ela apenas pede a improcedência. Então, nos presentes autos, a gente verifica que a acusação fiscal é que o sujeito passivo omitiu o registro de saída de mercadorias tributadas relativamente ao exercício de 2018, em razão da verificação da existência de saldo credor apurado na conta caixa, né? Na verdade, foi feita a auditoria do saldo credor do caixa, conforme previsão que eu mencionei, do artigo 25, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Tributário Estadual. Então, foi observado neste processo aqui também o parágrafo 2º desse mesmo dispositivo do artigo 25, com relação à proporcionalidade. Então, apurou-se a proporcionalidade entre as mercadorias tributadas e aquelas isentas e não tributadas ou sujeitas ao regime de substituição tributária com retenção com pagamento antecipado do imposto nas operações subsequentes. Foi lavrado, informa inclusive que foi lavrado um PAT, o PAT número 40.122.004.01.101, no qual se formalizou a exigência de multa formal pela omissão de registro de saída de mercadorias isentas ou não tributadas ou submetidas ao regime de substituição tributária, também relativas a esse mesmo exercício, 2018, então seria um processo que teria conexão com este processo que estamos julgando, mas esse processo, ele finalizou na primeira instância, né, e o processo já se encontra inscrito em dívida ativa.
Então, é apenas informando essa situação, que o processo que é conexo a este, né, que faz parte da mesma auditoria, já teve esse desfecho. Foi consignado na nota explicativa, que consta no processo, que, do ponto de vista contábil, a existência de saldo credor na conta caixa ela é totalmente impossível, ela é incompatível com a natureza patrimonial dessa conta. Então, essa conta, ela necessariamente ela deve apresentar saldo devedor. E o que foi constatado foi o inverso, e por esse motivo foi feito o lançamento. A ocorrência do saldo credor na conta evidencia que os desembolsos registrados superaram os recursos formalmente disponíveis, o que conduz à presunção de que tais pagamentos foram realizados mediante valores não escriturados, né? Presumivelmente oriundos de receitas de vendas não registradas e que não foi absolutamente contestado pelo sujeito passivo. Então, diante disso, né, eu entendo que está correto o lançamento. O sujeito passivo não traz nada para contrapor esse lançamento que foi realizado, e é por esse motivo que eu entendo pela manutenção da sentença singular que julgou procedente o lançamento. O sujeito passivo trouxe novamente a alegação de multa, que ela teria caráter confiscatório, o julgador singular já havia afastado esse pedido. Eu também entendo da mesma forma que deve ser afastado, entendendo que a gente não poderia, inclusive, apreciar esse pedido nos termos do artigo 6º do parágrafo 6º, do parágrafo 4º da Lei 16.469, mas acrescento que a multa já se encontra nos patamares definidos pelos tribunais superiores. Então, a multa está dentro dos limites legais e constitucionais, motivo pelo qual eu também rejeito este pedido. Com relação à arguição de ofício de exclusão do solidário, eu já me manifestei em diversos outros processos da mesma natureza, onde se constatou pela confirmação da presunção, que trata-se de uma presunção iuris tanto, mas o sujeito passivo não trouxe qualquer argumento para contrapor, então a gente está mantendo a autuação, entendendo que todos os elementos estão contidos aqui, que corroboram com a infração constatada. Eu entendo que, nesse caso, trata-se de omissão de nota fiscal, omissão de saída de mercadoria sem documentação fiscal. Então, houveram vendas de mercadorias tributadas sem documentação fiscal. E isso é um dolo elementar, conforme bem mencionou a Fazenda Pública, do sócio. Estamos aqui diante de uma empresa que o sócio administrador é o único proprietário dessa empresa. Então, a ele, né, caberia o dever de emissão desses documentos fiscais na saída de mercadorias tributadas, e o que não foi feito. Então, a sua omissão, né, gerou a supressão do imposto, e aí eu entendo que ele está intrinsecamente ligado a esse interesse, né, de supressão do imposto. E, como muito bem foi tratado e trazido pela representação fazendária, no corpo do auto de infração, juntamente com o auto, consta uma nota explicativa muito bem detalhada de toda essa conduta dolosa do solidário, que tanto está prevista, no meu entendimento, no 185.3, né? Foi evidenciada aqui a omissão de vendas de mercadorias sem documentação fiscal, assim como o interesse comum desse sócio e único administrador da empresa. Então, foi trazido, de fato, já na nota explicativa, e o sujeito passivo tomou conhecimento disso, do arcabouço legal, da fundamentação legal da sua responsabilidade solidária. Então, é por esse motivo que eu entendo, assim como já me manifestei em diversos outros processos, que é um dolo elementar. O sujeito passivo deixou de emitir documentos fiscais de vendas de mercadorias tributadas, uma situação prevista, é uma obrigação do sujeito passivo com relação à venda de mercadorias que necessariamente deveriam ter documentação fiscal. Então, o sujeito passivo, ao ter essa conduta de omissão de emissão desses documentos fiscais, contribuiu, né, para a supressão do tributo aqui, ora cobrado, e está intrinsecamente relacionada a essa infração. Então, é nesse sentido que eu entendo, né, que foi muito bem esclarecido pelo autuante,
E aqui eu entendo, então, não seria nem pela readequação, mas conforme a gente tem feito em outros processos, eu não excluo e readequo para os artigos 124, inciso 1 e 135, inciso 3 do CTN, entendendo que a própria nota explicativa já traz esses argumentos, já traz esses dispositivos e ela faz parte do lançamento. Então, apenas aqui a gente teria que suprimir aqui o 4512, que de fato foi declarado inconstitucional, mas prevalecendo esses dispositivos que já foram mencionados pela autoridade fiscal. Então, resumindo aqui, concluindo o meu voto, eu rejeito a preliminar de nulidade por cessamento ao direito de defesa. No mérito, conheço do recurso, nego-lhe provimento, mantendo a sentença singular de procedência do lançamento, rejeitando, inclusive, a alegação de confiscatoriedade da multa. E quanto à arguição de ofício de exclusão do solidário da lide, formulada pelo conselheiro João, eu rejeito, né, readequando a fundamentação legal de sua responsabilidade solidária para a prevista no artigo 124.1 e 135.3 do CTN. Informando ainda que o tema 1062 foi aplicado para o cálculo dos juros e correção monetárias do crédito tributário nos termos do despacho 4.898 de 2023 da Secretaria da Economia. É como voto, coordenador, obrigada. Eu que agradeço, doutora Virgínia. Então, doutor Emi César, o seu voto, por gentileza. Sim, obrigado, senhor coordenador. Eu acompanho a relatora, a doutora Virgínia, na integralidade do seu voto. Obrigado, doutor Emi César. Doutor Moisés, o seu voto, por gentileza. Por mim, eu vou pedir venha aos que pensam diferente e vou votar junto com a doutora Virgínia. Muito obrigado. Obrigado, doutor Moisés. Doutor João de Moraes, o seu voto, por gentileza. Eu vou acompanhar o voto da doutora Virgínia, abrindo a divergência em relação somente à questão da exclusão solidária. Obrigado, doutor João. Então, agora passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade da peça básica arguida pela autuada por cerceamento ao direito de defesa. Quanto ao mérito, também por votação unânime, conhecer do recurso voluntário, negar-lhe provimento para manter a sentença singular que julgou procedente o auto de infração, mais combinações legais, e rejeitou o pedido de inconstitucionalidade da multa aplicada ante ao seu caráter confiscatório, arguida pela autuada. Por maioria de votos, rejeitou a preliminar de exclusão do solidário Carlos Alves de Araújo, da Lide, arguida de ofício pelo conselheiro João de Moraes Júnior. Foram vencedores os conselheiros Virgínia Pereira Menezes Santos, Emi César Guimarães Baioc e Moisés Miguel da Silva Júnior, que votaram pela manutenção do solidário na lide sob o fundamento dos artigos 124, inciso 1 e 135, inciso 3 do CTN. Vencido o conselheiro João de Moraes, que votou pela exclusão do solidário sob o argumento da inconstitucionalidade do inciso 12 do artigo 45 do CTN. Observa-se que a forma prevista no tema 1062 do STF, conforme a orientação da PGE, já foi implementada nos cálculos dos juros e correção monetária. Este é o resultado para o julgamento desse processo, e vamos, então, para o próximo processo da pauta, que é o item 2. É o PAT 4012-1008-08-293, contendo impugnação em segunda instância, número 0570 de 2025, em que é impugnante Comercial de Alimentos JMCA Limitada, sendo relator o conselheiro João de Moraes Júnior, representante do sujeito passivo ausente e representante fazendário, o doutor Ivonaldo Francisco de Oliveira. Quando estiverem em condições, eu peço ao relator que profira seu relatório, por gentileza. Primeiramente, cumprimentar a todos novamente. Bom dia a todos, né?
Senhor coordenador, o auto de infração foi lavrado em 29 de 6 de 2021 sob a acusação fiscal que o contribuinte efetuou mais de uma vez o lançamento das notas fiscais eletrônicas de aquisição constantes de demonstrativos anexos, escriturado um livro de registro de entradas da EFD, aproveitando indevidamente o crédito destacado do mesmo documento por mais de uma vez, gerando omissão de ICMS. Em consequência, deverá pagar o ICMS omitido juntamente com os acréscimos legais. Os meses abrangidos pela escrituração indevida foi de setembro a dezembro de 2016 e maio de 2017, sendo imputada a cobrança do crédito tributário no valor de R$ 18.386,40, mais as combinações legais. Foi infringido o artigo 64 da Lei 11.651/91. A penalidade aplicada ao caso concreto foi o artigo 71, inciso 4A, minúsculo, da Lei 11.651/91, com redação da Lei 17.917, de 2012. Fazem parte da instrução processual os seguintes documentos: o anexo estruturado de detalhamento do crédito tributário e a relação das notas fiscais registradas mais de uma vez na EFD. Devidamente intimado, o sujeito passivo não apresenta defesa, sendo lavado o termo de revelia 52.943/2021, de folha 9 do auto de infração. Novamente intimado, o sujeito passivo apresenta impugnação em segunda instância, inicia sua defesa fazendo uma breve síntese do andamento processual, questiona somente um quesito sobre a multa aplicada ao caso concreto, fazendo um breve relato sobre as espécies de multas tributárias existentes no direito pátrio, colacionando julgado sobre o assunto. Alega que ao caso concreto, ao caso presente, a multa aplicada é confiscatória, pois extrapola os termos do artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, chegando ao percentual de 120%, que já foi rechaçado pelo STF, colacionando o julgado. Requer a redução do valor das sanções aplicadas no presente auto-infração, dada a sua inconstitucionalidade. Este é o relatório, senhor coordenador. Obrigado, doutor João. Doutor Ivonaldo, por manifestação, por gentileza. Bom, senhores e senhora, nós temos aqui uma acusação de registro em duplicidade de notas fiscais de entrada, e aí, consequentemente, o aproveitamento do crédito destacado, do crédito de semestre destacado nessas notas fiscais em duplicidade. O paciente registrou duas vezes a mesma nota e obviamente, aproveitou duas vezes o crédito. Como trouxe o doutor João de Moraes, nós temos aqui o sujeito passivo revel, na primeira instância, e comparece aqui questionando apenas a multa, o valor da multa aplicada, não há impugnação quanto ao mérito do processo. Então, nesse ponto, a acusação, conforme foi formulada, ela está em controvérsia, nosso modo de ver deve prevalecer. E só destacando que aqui, normalmente, nesse tipo de processo, nós temos a auditoria básica do ICMS para verificar a repercussão do crédito, o aproveitamento devido do crédito. Nesse processo não foi juntada a auditoria básica. Mas não haveria necessidade, até porque verificamos a FD do sujeito passivo em todos os períodos de apuração, ele teve saldo devedor, então, certamente, na auditoria básica não apresentaria um resultado diferente do que está sendo exigido aqui nesse auto de infração, que dispensa a sua inclusão no processo. E quanto ao questionamento envolvendo a multa, a questão é muito simples, a multa está prevista na lei, ela é de aplicação obrigatória diante de uma infração praticada, como foi o caso deste auto de infração. Quanto à suposta desproporcionalidade da multa, sabemos que as multas previstas no nosso Código Tributário Estadual, ou elas foram ajustadas diretamente no texto da lei aos patamares estabelecidos pelos nossos tribunais superiores, ou elas estão limitadas pelo texto do parágrafo 11 do nosso Código, do artigo 71 do nosso CTE. Então, as multas já estão, obviamente, fixadas e dentro dos limites estabelecidos pelos nossos tribunais superiores, e aqui, no caso desse processo, ela também houve essa limitação aos patamares dos tribunais superiores, e também esse conselho não poderia afastar a aplicação direta da lei, porque seria uma declaração de inconstitucionalidade, o que não é permitido pelo artigo 6º da nossa lei processual. Então, a questão desse processo se resume a uma questão bastante simples, não há questionamento de mérito, e quanto ao que é questionado, esse conselho não pode se manifestar. Então, a nossa manifestação aqui é pela procedência do lançamento. Obrigado, senhor e senhora. Obrigado, doutor Ivonaldo. Eu indago se há necessidade de conferência. Não havendo necessidade de conferência, doutor João, o seu voto, por gentileza.
Eu vou conhecer da impugnação em segunda instância, negar-lhe provimento, julgando procedente o auto de infração no valor de R$ 18.386,40, mais as condenações legais, conforme a acusação fiscal inicial. Quanto ao pedido da inconstitucionalidade da multa diante do caráter confiscatório, conforme o preceito do artigo 156.4 da Constituição Federal, 1. Deixe de apreciar este quesito devido à violação expressa na legislação estadual, conforme determina o artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 16.46909, e 2. Além disso, conforme pode ser verificado no anexo estruturado de detalhamento do crédito tributário de folha 3, a multa aplicada está em acordo com a previsão dos tribunais superiores. Então, é este o voto, senhor coordenador. Obrigado, doutor João. Doutora Virgínia, o seu voto, por gentileza. Senhor coordenador, eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro João. Obrigado, doutora Virgínia. Doutora Emi César, o seu voto, por gentileza. Acompanho o doutor João de Moraes. Obrigado, doutora Emi César. Doutor Moisés, o seu voto, por gentileza. Também acompanho o doutor João, muito obrigado. Terminada a votação, então passo a anunciar o resultado do julgamento desse processo. A quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário decidiu por unanimidade de votos, quanto ao mérito, conhecer da impugnação em segunda instância, negar-lhe provimento para julgar procedente o auto de infração, no valor do ICMS a recolher de R$ 18.386,40, mais combinações legais. Rejeitou o pedido de inconstitucionalidade da multa aplicada ante o seu caráter confiscatório arguido pela autuada. Este é o resultado para o julgamento desse processo. Eu agradeço a presença do doutor Ivonaldo. Nós não temos mais nenhum outro processo na pauta complementar de hoje. Desejando ao senhor um bom final de semana. Muito obrigado, senhor coordenador. Um bom dia a todos, bom final de semana, bom trabalho. Até a próxima. Ok, obrigado, doutor Ivonaldo. Não temos mais nenhum outro processo para ser julgado nessa sessão. Declaro encerrada essa sessão, convocando os senhores para a próxima sessão, das próximas segunda-feira, às 8h30 da manhã. Tenham todos um excelente final de semana.